Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmos de número 103. Salmos de número 103. Quem tiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia. Quem não tiver, acompanha ali pela televisão, amém? E assim nós damos início ao terceiro dia da nossa campanha, hoje com o tema Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da ruína, que te coroa de favores e misericórdia, que sacia de bens a tua boca, de sorte que rejuvenesças como uma águia. O Senhor é o que faz justiça e juízo a favor dos oprimidos. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel as suas obras. Compassivo e clemente é o Senhor, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Não nos reprovará para sempre, nem para sempre reterá sua ira. Não tem feito conosco conforme as nossas iniquidades, nem nos recompensou conforme os nossos pecados. Porque assim como o céu se elevam sobre a terra, assim engrandece a sua misericórdia sobre os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim fez se afastar de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem misericórdia de seus filhos, o Senhor tem misericórdia dos que o temem, porque Ele conhece a nossa condição, lembra-se de que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a erva, floresce como a flor do campo, passando por ela o vento, logo perece, e o seu lugar já não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos. O Senhor sobre os que guardam a sua aliança, e os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor estabeleceu nos céus o seu trono, e o seu reino domina sobre todos. Bendize a minha alma, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós, os fortes e poderosos, executam a sua palavra, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, ministros dele, que executais os seus desejos. Bendiz ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus neste momento. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos diante da tua presença colocar a nossa vida, Senhor, porque bem sabemos, meu Deus, que não somos nada sem o Senhor. Ó Pai amado e querido, a nossa vida é como um vapor, como uma fumaça, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, mas as tuas misericórdias, Senhor, é de eternidade a eternidade. Por isso, meu Deus, nós podemos, ó Pai amado e querido, nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que sara nossas enfermidades, aquele que nos redime da perdição, aquele que nos coroa, nos abençoa com a tua provisão. Então, meu Pai, nessa noite, queremos colocar diante do Senhor este culto, o terceiro dia da nossa campanha, hoje com o tema, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Então abençoa este povo, meu Pai, cada um, Senhor, que está aqui, os que vão chegar ainda, pessoas, meu Deus, que saíram das suas casas para estar aqui essa noite, para ouvir a tua palavra, para, meu Deus, buscar ao Senhor um renovo, uma restauração, Senhor, ó Deus, uma cura, um milagre para a sua alma, para a sua vida. Ó Pai amado e querido, que essa noite fique marcado na vida deste homem e dessa mulher como uma noite, meu Deus,
Deus, aonde o Senhor mudou a história dessa pessoa, o Senhor mudou a história de vida dela, o Senhor transformou o coração, transformou a mente, transformou, ó Deus, a vida dela, para que ela pudesse ser uma pessoa vencedora, vitoriosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então apresentamos ao Senhor nosso Deus este culto, Pai, e tudo quanto vai ser realizado aqui, os louvores que serão cantados, as ofertas, os dízimos que serão levantados, tudo nessa noite, ó Deus, ela precisa ter uma direção certa, e a direção certa é para glorificar e louvar o teu nome, porque como disse Pedro ao Senhor Jesus, para onde nós iremos sem a tua presença? O que poderemos ser sem a tua presença? E também, Senhor, nada podemos sem ti. Então abençoa este culto, nós oramos ao Senhor e colocamos tudo o que vai ser feito aqui essa noite na tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, amém. E você pode dar para Jesus uma salva de palmas bem forte? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos então louvar a Deus. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos chamar pelo Espírito Santo hoje. Peça para Ele falar com você. Nós estamos em Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar o coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua
Quantos querem? Quantos querem? Levante sua mão e diga ao Senhor: Senhor, eu quero a tua presença. Fala para Ele. Levante as mãos. Te damos honra. Vai entregando. Te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre. Amém. Vai, igreja. Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, pra sempre, pra sempre, sempre. Tiramos honra, tiramos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Será que você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é poderoso para terminar. Amém? Vamos ensaiar uma vez esse refrão aqui. Vamos dizer assim, olha: batiza-nos, batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, vai, igreja. Batiza-nos com o quê? Com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos, só vocês. Com fogo, com fogo, com fogo. Quantos querem ir? Aleluia! Tua igreja reunida, um só povo, um só coração, esperamos tua promessa. Posso ouvir o teu vento, de repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Cai aqui agora também, de repente, línguas como fogo caíram sobre o povo. Cai aqui agora também. E quando o céu tocar a terra, um novo som se
Fala, igreja. Batiza-nos com fogo e glória, com fogo e glória. Batiza-nos. E de repente ouviu-se do céu o som como de um vento veemente. E aquela casa foi cheia da presença de Deus, onde estavam reunidos os apóstolos, os discípulos do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. O fogo! Levante suas mãos e diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero. Fala para Ele: eu quero a tua presença. Eu quero ser cheio. Fala para Ele: eu quero ser cheio. Aleluia. Vamos mais uma vez então, vamos lá. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Glória a Deus. As irmãs vão louvar o Senhor agora, amém? Seja convosco, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia.
oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega as suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega as suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, amém? Irmãos, vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas? Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura nas tuas mãos teu dízimo ou tua oferta. Nós vamos apresentá-las a Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amado e eterno Deus e soberano Senhor, queremos em nome de Jesus colocar na tua presença
ó Deus, dízimos e oferta da tua casa, da tua obra. Senhor, pois está escrito na tua palavra: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento e prosperidade na minha casa, e eu então abrirei a janela dos céus, derramarei bênçãos sobre vós, da qual advenha a maior abastança, porque o Senhor também disse que vai repreender o devorador, para que não destrua o fruto do trabalho dessa pessoa, e o Senhor também disse que essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado, por causa da obediência no coração dela em crer na tua palavra. Senhor, como eu tenho dito, há 3 promessas nessa passagem, aonde o Senhor diz que o homem fiel, a mulher fiel nos seus dízimos, o Senhor vai abrir sobre a vida deles a janela dos céus, a bênção do Senhor, da prosperidade, da abastança, vai vir sobre a vida dessa pessoa. Também o Senhor diz que vai repreender o devorador, para que não destrua, o diabo não vai tocar, não vai destruir, ó Deus, as obras da mão dessa pessoa, o seu trabalho, o seu fruto, ela vai ser abençoada, porque o Senhor vai repreender esse devorador. A tua palavra também diz, Senhor, o 3º ponto, que essa pessoa vai emprestar, não vai tomar emprestado, por causa da obediência. Senhor, também eu oro, consagrando ao Senhor as ofertas. Ó Deus, eu sempre coloco em cima desse altar, que as ofertas são como uma semente plantada numa terra fértil, numa terra boa, e toda a semente plantada, meu Deus, numa terra boa, certamente ela vai produzir bons frutos, vai ter resultado, vai ter multiplicação, porque, meu Deus, uma semente, quando ela é lançada numa boa terra, ela dá várias sementes, ó Deus, ela multiplica. Assim, meu Deus, é o teu altar, o altar do Senhor, não deve nada para ninguém, Senhor. Quando o homem é fiel para com o Senhor, trazendo seu dízimo e sua oferta para o altar, certamente, meu Deus, o Senhor o honrará, o Senhor o abençoará, o Senhor vai, meu Deus, abençoá-lo tanto no campo quanto na cidade, porque essa é uma promessa por um Deus que nunca falha, um Deus que nunca deixou de cumprir com a sua palavra na vida daqueles que nele creem e obedecem. Então nós oramos, Senhor, a Ti, e consagramos dízimos e ofertas ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Nós tivemos aí um problema, o pregador furou, né? O pregador furou, mas graças a Deus aqui tem várias pessoas que também, se dependesse dele, todos poderiam pregar, né? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade, vou pedir para você que hoje nós estamos aqui falando sobre batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa, que é também uma promessa dada pelo Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Talvez nesse tempo a igreja de hoje não esteja levando tão a sério essa promessa na sua vida. Por quê? Vou dizer por quê. Porque aqui mesmo, quando se fala em batizar com o Espírito Santo, gente, quantos irmãos estão faltando aqui? Quer dizer, as pessoas não estão levando as promessas de Deus a sério. Porque quando eu levo as coisas de Deus a sério, quando Deus fala, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem uma campanha, e dentro dessa campanha, Deus vai realizar tal promessa, eu quero aquilo de todo o meu coração. E o problema é que muitas pessoas nem batizadas do Espírito Santo e não, olha, é difícil de falar, é de não entender a mentalidade da igreja de hoje, dos crentes desses dias que nós estamos vivendo. Não dá para entender. Se eu, comedor de arroz e feijão, não entendo, imagina Deus que está muito acima de cada um de nós. É difícil entender, irmãos, é difícil entender o povo de Deus, amém? Abre comigo a sua Bíblia, em Atos 1:8, Atos 1:8, amém? Está dizendo assim, Atos 1:8, já está até lá na televisão. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Daí, o que a Bíblia está dizendo? Daí em diante, ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vai comigo para o versículo 12 agora, pula lá no versículo 12, olha aqui, ó. Então voltaram para Jerusalém,
do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Qual que diz o 14? Lê para mim o 14. O que aconteceu com aquele povo? Após terem a promessa, eles buscavam em oração. Amém? Vamos orar então? Pai, meu Deus e meu Pai, eu quero em nome de Jesus colocar diante da Tua presença esse momento, meu Deus, tão importante do culto, ó Deus, que é a palavra. É a coisa mais importante do culto, é a Tua palavra. Porque a palavra, meu Deus, ela que vai trazer entendimento, sabedoria, ela que vai mudar o nosso conceito de vida, nossa maneira de pensar. É a Tua palavra. É pela Tua palavra que aprendemos a amar o Senhor. É pela Tua palavra que aprendemos a santificar. Tudo está na Tua palavra. Também todas as promessas do Senhor estão registradas nas Escrituras. E que nós, ó Deus, possamos nessa noite, o Teu povo, a Tua igreja, saber, meu Deus, que o Senhor quer que o Teu povo seja batizado com o Teu Espírito, porque já é uma promessa dada do Senhor à sua igreja, para que aí então esse povo se sinta na condição de pregar, de falar, de anunciar a Tua salvação. Porque eu acredito, Senhor, que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não é frio, ele não é desanimado, ele não se deixa abater, ele não se deixa vencer por nada, porque ele tem o Espírito Santo na vida dele. Amém? Glória a Deus. Podem assentar dando palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, quando surge a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja, como foi cantado aqui as irmãs outro dia, que derramaram o seu sangue, os cristãos, tanto o Senhor Jesus, quanto os apóstolos, quanto a igreja daquela época, homens e mulheres derramaram o seu sangue, deram sua vida, para que o evangelho fosse sempre propagado por todas as partes. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus então fez uma promessa para a igreja. Ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E quando Jesus então sobe aos céus, todo mundo com os olhos fitos nele, olhando, ele subiu ao céu. Mas ele tinha feito essa promessa, que ele enviaria o Espírito Santo. Porque, irmãos, se a igreja de Cristo, se ela não tiver, se o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não tiver amparado pelo Espírito Santo, não estiver cheio do Espírito Santo, ele vai fracassar, irmãos. Ele vai abandonar, ele não vai ter ânimo, ele não vai ter força. Qualquer motivo é motivo para não adorar a Deus, qualquer motivo é motivo para abandonar a fé, qualquer coisa é motivo para não estar na igreja. Ele não põe o homem e a mulher que não é cheio do Espírito Santo, ele nunca vai colocar o reino de Deus, a sua vida espiritual, como prioridade. Mas aqueles que têm sede e fome da palavra, esses que já são participantes da promessa também, vão querer mais de Deus. Porque Jesus, ele deixou claro aqui: olha, vocês vão receber do Espírito Santo, daquilo que é meu. Por isso ele disse para os seus discípulos: não ausentai de Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Aí, depois que vocês verdadeiramente, eles andaram com Jesus 3 anos e meio,
viram milagre, viram tudo, mas Jesus diz para ele: depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser minha testemunha em toda parte, começando por aqui, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E quando eles estavam ali reunidos, todos eles perseveravam unânimes em oração e súplica, buscando essa promessa. Tudo quanto Deus tem como promessa nas suas escrituras, tem que ser buscado pelo seu povo, porque a própria Bíblia diz: clama a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. A igreja precisa orar, o povo de Deus precisa saber que Deus tem a promessa, mas temos que clamar, temos que buscar a Deus. Senhor, está escrito na tua palavra, é a tua promessa, está dizendo ali que eu vou ser cheio do Espírito Santo, que para mim ser um crente verdadeiro e fiel, para ser testemunha do Senhor Jesus, para sair por aí, expulsar demônio, para sair por aí pregando, tendo ânimo, tendo coragem, tendo disposição, para ir pregar o Evangelho, tem que ser cheio do Espírito Santo, senão não faz. Não faz, porque não tem ânimo para isso, não tem coragem para isso, não tem disposição para isso, não tem vontade no coração para isso, não tem sede e fome da palavra. Então por que Jesus disse para eles? Jesus poderia dizer: podem ir pelo caminho, quem sabe aqui ou lá vocês vão ser batizados do Espírito Santo. Não, vocês têm uma promessa, fiquem em Jerusalém, depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, aí vocês vão ser meus discípulos, vocês vão então pregar a minha palavra em toda parte. Olha a diferença que houve na vida daqueles homens, daquelas pessoas, depois que foram batizados com o Espírito Santo, depois que eles receberam o Espírito Santo que veio da parte do Senhor Jesus Cristo, enviado do céu para eles, a vida deles mudaram, acabou o desânimo, acabou a preguiça, acabou o medo, acabou, sabe, eles ficavam trancados dentro de casa, com medo dos judeus, porque não sabiam como fazer a obra, como falar, mas quando foram cheios do Espírito Santo, nem o chicote ou a vara dos judeus, dos escribas e fariseus, pararam aqueles homens, porque o amor que eles tinham por Jesus, e o amor que eles tinham pelas almas, que agora, com a chegada do Espírito Santo na vida deles, eles receberam o poder de Deus, para testemunharem do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento agora, o que eles mais amavam, não era a sua vida, não era o que o mundo oferecia, eles amavam agora pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo e ganhar almas para o Senhor. Por isso a igreja crescia, porque os membros daquela igreja, o povo daquela igreja, eram cheios do Espírito Santo. A igreja tinha autoridade, tinha poder no nome do Senhor Jesus Cristo. O que eles falavam acontecia, os milagres aconteciam. A Bíblia diz que eles iam falando no nome do Senhor Jesus, e Jesus ia complementando as orações deles com os milagres. Então tinha milagre, tinha cura, tinha libertação, porque a igreja era uma só, eram unânimes em oração. Aquele povo buscava Deus, aquele povo queria Deus. Eu falei outro dia aqui, ser crente hoje é muito fácil, é uma maravilha, é mamão com açúcar, porque você hoje tem de tudo, do bom e do melhor, vive na era da tecnologia, tem conhecimento de tudo. Abre a Bíblia, não precisa nem mais, alguns já não estão nem mais trazendo Bíblia para pregar, já vai lá no celular, abre o celular lá, versículo tal, capítulo tal, já não estão nem precisando da Bíblia mais, porque já tem a Bíblia no celular. Então nós vivemos numa época, a melhor época do mundo que tem é a nossa, embora isso logo acabe, viu? Vou dizer para você que esse mamão com açúcar que está aí logo vai acabar, porque a igreja brasileira hoje está fria, o povo crente hoje está frio, gelado, você não está se encontrando. É poucos homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, que amam o Evangelho, que amam a obra de Deus, que amam a confiança que Deus depositou neles. Deus colocou em você uma confiança. Quando Deus te escolheu, Ele depositou em você uma confiança. Ele deu para você, Ele deu um voto para você, Ele confiou em você. E nós muitas das vezes estamos decepcionando a Deus, porque nós não estamos buscando fazer a vontade dEle. Então aqueles homens que estavam ali, aquelas mulheres que estavam ali, juntos, clamando a Deus,
buscando a Deus, clamando a Deus, para que depois eles fossem pregar o Evangelho, eles fossem anunciar as boas novas. Meu irmão, se você, eu, qualquer um de nós, não buscarmos o batismo com o Espírito Santo, que vem com a evidência de falar em línguas, porque hoje parece que isso está sendo esquecido. Você não está vendo mais pessoas falarem língua na igreja, você não está vendo mais pessoas ser batizadas no Espírito Santo na igreja, as pessoas não estão levando as Escrituras a sério, eles não estão mais, parece que o coração nosso hoje não teme mais a Deus, não olha mais para a promessa do Senhor de buscar aquilo que Deus tem prometido para fazer a própria obra dele. Você quer ser uma bênção? Você quer ser usado? Lembra que eu falei outro dia que todos chamados pelo Senhor Jesus têm um talento? Um tem 5, outro tem 2, o outro tem 1. Mas que aquele que tinha um talento, pegou o talento e escondeu, e depois quando o seu Senhor voltou, foi ajustar conta com ele, disse: lançai esse mau servo nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes, porque pegou o talento que tinha e enterrou o talento. Por que ele enterrou o talento? Porque ele não tinha nenhuma vontade de trabalhar para Deus, ele não tinha nenhuma vontade de fazer nada para Deus, foi chamado, escolhido, e aí a Bíblia também inteira dizendo uma coisa: muito chamado, poucos escolhidos, porque a pessoa é chamada, a pessoa recebe o talento, mas ela enterra o talento que tem, ela é preocupada com tudo na vida, mas menos em fazer a obra de Deus. Mas se nós, no nosso tempo, no tempo da igreja agora que nós estamos vivendo, se você buscar a Deus, se você tomar posse dessa promessa: Senhor, eu preciso ser cheio, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso dessa promessa do Senhor na minha vida, o Senhor me renova, Senhor me dá força, Senhor me ajuda, Senhor cuida de mim, Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Quando você e nós começamos a orar assim, mudarmos, quem sabe, a nossa oração, porque às vezes nós estamos tão habituados a dizer, você sabe, vou te dizer uma coisa aqui, não tem um povo mentiroso mais do que crente. Crente é mentiroso. Pastor, você está falando que crente é mentiroso? Estou falando e afirmo. Quer que eu afirme? Quando você vai orar: Senhor, eu te amo mais que tudo, eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, eu te adoro, eu te louvo. Só que depois você vai e não faz nada do que fala. Não faz nada do que fala, não faz nada nem do que canta. Canta e fala, mas não faz nada nem do que canta e nem do que fala. Não é verdade? Não faz o que canta e não faz o que fala. Não está tentando mentir para Deus? O que adianta eu dizer para Deus: Senhor, eu te amo mais que tudo, mais que a minha vida, mais que tudo, mas os meus atos e atitudes são totalmente contrários? Eu falo que Deus é bom, falo que amo, eis-me, sabe aquele louvor que fala aqui: eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. Não tem um louvor que fala assim, Tarso? Dá para cantar ele depois? Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Só que a pessoa não quer ser enviado nem para o lado da casa do vizinho, para fazer uma visita na casa do vizinho. Aí o que Deus envia? Para cantar uma beleza, para falar uma beleza, mas depois não quer, na hora de colocar em prática, mentiu para Deus. É mentiroso, é falso, não é verdadeiro. Porque aquilo que a gente expressa tanto nas nossas canções quanto nas nossas palavras, você tem que colocar em prática. É por isso a necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus, ter o Espírito Santo na vida, para ser restaurado, para levantar, para fazer a obra, para andar com Jesus, para dar testemunho, para orar para os doentes, para orar por aqueles que estão enfermos, para ir na casa dos perdidos, ganhar os perdidos, falar do amor de Cristo. Algo que hoje os crentes não estão fazendo é falar do amor de Deus. Nós somos bons crentes dentro da igreja, aqui nós cantamos, aqui nós louvamos, aqui nós batemos palma, mas quando nós saímos para fora da igreja, já estamos esquecendo disso, já não estou lembrado mais, eu não estou preocupado que eu tenho um vizinho doente, que eu tenho um parente doente, que eu tenho alguém lá, que eu preciso falar do amor de Deus para ele, porque ele está morrendo, ele vai embora, e se ele morrer sem aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Não está acontecendo isso com a igreja. Então nós cantamos, nós batemos palma, nós fazemos isso e aquilo dentro da igreja, nós nos movemos dentro da igreja, trabalhamos aqui, trabalhamos ali,
Tá, glória a Deus por isso, porque são coisas importantes também, mas só que parece que o culto, a vida espiritual fica trancada dentro da igreja, quando a porta da igreja fecha, aquela coragem, aquele ânimo fica trancado dentro da igreja, e aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, e não se faz nada em prol do reino de Deus. Por quê? Porque essa pessoa, ela está vazia do Espírito Santo. Porque se ela tivesse cheia do Espírito Santo, o coração dela ia queimar por amor aos perdidos, o coração dela ia queimar por amor, pelo desejo de fazer a obra, assim como foi com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, nunca mais Pedro negou Jesus. Aqueles que estavam trancados nos quartos, na casa, com medo dos judeus, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, acabou o medo daqueles homens, acabou, o Espírito Santo tomou a vida deles, e eles foram testemunha do Senhor em toda parte, falando do amor de Deus, curando, expulsando o demônio, falando da salvação, e Deus usando eles para fazer obra. Vou te dizer uma coisa para você: Deus só pode usar você na medida que você permite Deus usar você. Se você for parado, desanimado, Deus não vai te usar. Mas se você for um cristão corajoso, um coração que tem um coração que tem fome e sede da palavra, mas que também ama aquele que está perdido, que pelo menos uma vez na semana, você sai da tua casa, escolhe um vizinho, escolhe alguém, diga: hoje eu vou naquele lugar e vou pregar a palavra, vou falar do amor de Deus na casa daquele parente, daquele vizinho, quem quer que seja, uma vez por semana. É coisa que ninguém está fazendo. Você não se vê mais evangelismo praticamente, você não se vê, poucos, você não vê mais os milagres, as curas, ou as pessoas vêm para a igreja, muitas das vezes, quando ora para elas, manifestam um demônio, mas vão embora e fazem as mesmas coisas, depois voltam endemoniados, a mesma coisa, e isso, não é pessoa que nunca ouviu o evangelho, não é pessoa às vezes antiga no evangelho, ouve, mas não obedece. Então o nosso coração, a Bíblia não diz que aonde está o coração está o tesouro? Aonde estiver o teu coração está o teu tesouro. Se o teu coração está no reino de Deus, você vai ser testemunha desse reino, você vai anunciar esse reino, você vai falar desse reino, da lei desse reino, do rei desse reino, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele disse uma coisa: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que envergonham de mim, do meu nome e do meu testemunho, eu envergonharei deles no último dia. Eu vou dizer para eles: eu não te conheço. Mas Senhor, mas eu estive na igreja, eu era crente, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu até dizimava, ofertava, até cantava, eu até pregava. O Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. Mas como que o Senhor não me conhece se eu estava na tua casa? Porque, meu irmão, a maior obra que tem, a maior obra chamada de sábio, é quando você ganha alma. A Bíblia diz que o sábio ganha alma. O homem sábio é aquele que ganha alma. E para ganhar alma tem que trabalhar. Para ganhar alma tem que evangelizar. Para ganhar alma tem que falar do amor de Jesus. Para ganhar alma temos que deixar de ser preguiçoso e de ficarmos dentro da nossa casa, no aconchego da nossa casa, e às vezes fazendo 2 minutos de oração por uma pessoa, mas não indo nem visitar ela, nem pregar para ela, nem falar do amor de Deus para ela. Então, se não houver uma mudança na igreja do Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, muitos vão ficar. Muitos vão ficar. Porque a própria Bíblia diz, e chama a nossa atenção, a respeito das próprias virgens, que simboliza o quê? As 10 virgens simbolizam a igreja, os crentes da igreja, né? 5 eram prudentes, que levavam a sério aquilo que era pregado, aquilo que era ensinado, elas colocavam em prática, e 5 eram daquelas doidinhas, que ouviam, mas não colocavam em prática. Ouvir o evangelho, dizer que ama a Deus, mas não colocar em prática aquilo que ele ensina, é ser como as 5 virgens doidinhas, louquinhas, que escutavam por um ouvido e saía pelo outro.
Mas aqui tem uma promessa. Não importa hoje a condição que você está na sua vida espiritual, não importa. Você pode estar o crente mais caído, mais desanimado, mas se você colocar no teu coração e dizer: Senhor, a partir de hoje eu mudo a minha vida espiritual, a partir de hoje eu quero ser selado, batizado com o Espírito Santo, eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que o Senhor fez na vida daqueles homens do passado, daquelas mulheres do passado, e quero que o Senhor me use na mesma condição. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre a terra procurando homens e mulheres cujo coração esteja nele. Deus está procurando, Deus está olhando para a terra, Deus está olhando para a igreja, Deus está olhando para você, e Ele, ao olhar para você, Ele conhece a situação do teu coração, conhece a tua estrutura, conhece o teu coração, sabe o que você quer dEle, e sabe o que você deseja fazer para Ele. Deus te conhece. Deus sabe que eu estou aqui hoje. Senhor, me ajuda a mudar a minha vida, me ajuda a ser um crente mais comprometido com o Evangelho, me ajuda a ser um crente, meu Deus, que verdadeiramente, quando a igreja fechar, eu continue sendo crente, falando do teu amor, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi, eu possa estar transmitindo a outros que estão lá fora, a outros que ainda não te conhecem, que precisam de ter a oportunidade que eu tive um dia, de conhecer o Senhor e de mudar a vida. É isso que Deus quer da sua igreja. Deus não quer uma igreja que chegue na casa dele, cante, bate palma, depois vai embora e esqueceu. O que Tiago diz? Não sejais apenas ouvinte da palavra, seja praticante da palavra. E Jesus disse aqui que vocês vão ser minhas testemunhas em toda parte, mas quando vocês forem cheios do Espírito Santo. É o que Deus quer fazer hoje, é o que o Senhor quer fazer hoje para com o seu povo. Deus quer restaurar a sua igreja, Deus quer curar a sua igreja, Deus quer que o seu povo viva o melhor tempo da nossa vida, irmão. Por que não ser agora? O melhor tempo para o Evangelho, por que não ser agora? Por que não usar da oportunidade que você tem, até pelo celular, para evangelizar, para pregar, para falar do amor de Cristo para alguém, para mandar uma mensagem: olha, Jesus te ama, vamos na minha igreja hoje, Deus vai ter uma campanha, vai ter um culto, vai ter um culto de cura, de libertação, ou um culto como esse aqui hoje, que o tema é batismo com o Espírito Santo. Será que o povo de Deus não está percebido? Será que o povo de Deus não está dando conta do que estão fazendo? Será que não estão olhando para o coração, não estão percebendo a frieza às vezes dentro de nós, o desânimo dentro de nós? É tempo de repensar a nossa vida com Deus, é tempo da gente começar a repensar, e pedir uma coisa para Deus: Senhor, me encha do teu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, você, eu, qualquer um de nós, vamos continuar sendo os mesmos crentes, frios, desanimados, né? Pouco interesse pelo reino de Deus. Servimos um reino que não temos interesse no reino. Já pensou nisso? Servimos um reino, mas não temos interesse em ver esse reino crescer. Certa vez, um soldado, acho que da China, ele disse assim: que se o povo cristão amassem tanto a Jesus Cristo como eles amavam o imperador, o povo crente ganhava o mundo. Então tem pessoas mais fiéis a homens do que crentes fiéis a Deus. Tem pessoas que dão a vida pelo seu rei, davam a vida pelo seu rei, e dão até hoje pelo seu rei, pela sua pátria, né? Para defender o seu reino, a sua pátria, aquilo que eles pensam. Mas muitos cristãos não estão defendendo o seu reino e a sua pátria, não estão muito preocupados com o crescimento desse reino, com o avanço, com a expansão desse reino. Algo está errado, irmão. Algo está errado com a igreja, algo está errado na vida de muitos crentes, que se eles não corrigirem rapidamente essa história, eles vão ficar para trás. Jesus vai voltar, e multidões de pessoas vão ficar, e depois, se quiserem a salvação, vão ter que pagar com a própria vida.
porque não preocupam com as coisas espirituais. A pior coisa que tem é crente carnal. O que a Bíblia diz na última igreja, a Filadélfia, não, a Laodiceia? O que Jesus disse? Aqueles crentes carnais, né? Ele diz: aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para que não apareça a tua nudez, colírio para os olhos para que enxerguem. Aí diziam assim: não, nós somos ricos, igreja rica, povo próspero, abençoado. E aí Jesus disse: não, vocês são desgraçados. Olha a palavra, desgraçados. Põe para mim lá, faz favor, acha aí, está em Apocalipse, a última igreja lá. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quem não quer viver um evangelho verdadeiro, vive nessa condição. Já que a Maria vai colocar ali, vive nesta condição: desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas tem dinheiro, tem de tudo que quer, vive a vida boa que vive, tem, mas é cego espiritualmente. Então, se nós não atentarmos para a palavra de Deus e não buscarmos a promessa do Senhor e corrigir na nossa caminhada, na nossa vida, as nossas falhas, os nossos erros, quem sabe amanhã não teremos a chance que temos hoje. Quem sabe se amanhã nós vamos estar vivos? Quem sabe que se Jesus não pode voltar essa noite, essa madrugada no cantar do galo? A Bíblia não diz que ele virá como um ladrão de noite? Quando ninguém vai estar esperando, as trombetas vão tocar e ele vai voltar para arrebatar o seu povo e a sua igreja? Né? Olha ali, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não é assim que muitos cristãos estão vivendo hoje? Tem de tudo, falta nada, vida boa, vida plena, vida compra o que quer, come o que quer, bebe o que quer, vai para onde quer, não falta dinheiro, não falta nada, tem uma vida, eu não estou dizendo que isso é pecado, é errado. O pecado é colocar a confiança nisso, não em Deus. O pecado é deixar as coisas do mundo tomar o lugar que é de Deus à frente na nossa vida das coisas que são de Deus. Olha ali, como diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Agora, para quem que o Senhor está falando isso? É para o povo que está lá fora? Quando Deus trata na Bíblia, Deus não trata com quem está lá fora, Deus está tratando com a igreja. Deus está falando com a igreja. Então tem muitos crentes nessa condição, nesse tempo, porque a Laodiceia é a igreja do fim, a igreja morna, a igreja fria, a igreja do povo morno, do povo frio, que é onde o Senhor disse: se você não for crente, se você não for quente ou frio, for morno, eu te vomitarei da minha boca para fora. Crente morno é uma coisa que Deus detesta. Deus abomina aquele crente que é denorex, parece que é, mas não é, é só fantasia, só aparência. Irmãos, ou nós lançamos o nosso coração, a nossa vida em prol do reino de Deus que nós pertencemos, ou então nós estamos retrocedendo. É bom que nós façamos uma análise da nossa vida. A igreja primitiva, ela foi por todo canto. Paulo pregou, depois que ele se converteu, ele pregou no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ele mesmo diz: o mundo inteiro ouviu a pregação do evangelho, porque Paulo amava o Senhor Jesus. Você só pode fazer bem feito algo na tua vida que você ama. Se você não ama, você não faz. E se você ama o evangelho, você dá toda a atenção ao evangelho, você vive por amor do evangelho e prega esse evangelho. Mas se você, nós não amamos o evangelho, nós somos apenas conhecedores da verdade aí, mas não praticantes dela. Então não podemos. O tempo está chegando, o tempo está esgotando, o final está chegando. Será que nós não estamos percebendo isso? Será que a igreja do nosso tempo não está percebendo que o final está chegando? Os dias maus estão chegando, estão batendo às nossas portas. A chegada do anticristo está aí. O terreno está tudo preparado para o anticristo. E quando o anticristo chegar, esse mundo vai sofrer a pior crise que já sofreu até hoje. E nós não queremos passar por isso. E nós não queremos ver. E outra coisa, como eu sempre digo, como é triste quando você olha teu parente, teu amigo indo embora, e você não conseguiu ganhá-lo para Jesus, nem pregar para ele, porque tivemos medo.
É como Pedro, como os apóstolos, que tinham medo de falar de Jesus, tinham medo do que iria acontecer com eles por causa dos fariseus, dos escribas. Será que não tem muito crente hoje assim, escondido na caverna, que só pensa em estar no conforto da sua casa, mas não quer saber de fazer nada em prol do reino de Deus? Escondido lá, na verdade, não, sabe, outro prega, quem sabe, usa outro, Senhor, usa outro. Eu não sei como falar do teu amor para a minha família, para o meu povo, eu não sei como falar, usa outra pessoa. Se Deus quisesse usar outra pessoa, não levantaria outra você no meio do teu povo, da tua casa. Então a gente tem que deixar a mão de ser medroso, a gente tem que falar do amor de Deus, porque quando os nossos amados irmãos queridos, seja quem for, estiver dentro de um caixão, indo para a sepultura, ali a gente vai chorar amargamente e dizer: por que eu não falei, por que eu não preguei? Por quê? Porque não teve coragem, porque não teve amor para com aquela pessoa. É tempo da gente viver um verdadeiro evangelho, é tempo da igreja resgatar o verdadeiro evangelho. Mas para isso acontecer, primeira coisa, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas. 3 pessoas apenas é batizado com o Espírito Santo. Olha para você ver, 3 pessoas. Nós estamos aqui em quantas pessoas? 3. Aonde que está o erro? É em Deus ou em nós? O erro está em Deus, que não tem cumprido com a sua promessa? Ou será que a igreja está buscando isso? Ou será que o povo de Deus está buscando isso? Será que está buscando? Ou será que nós queremos vir para a igreja como, sabe, eu acho que está tendo na cabeça dos crentes hoje o seguinte: eu vou para a igreja porque eu preciso ir, eu tenho compromisso na igreja, eu vou porque hoje tem culto, só para isso. Não, é mais do que isso. Ser um adorador comprometido com Deus é mais do que isso. É vir para a igreja, é ouvir o evangelho, mas é sair daqui e dar testemunho por onde quer que você for, do amor de Cristo. Então, a grande importância de ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão, isso não pode ser deixado para segundo plano na tua vida, não. Se você que não é batizado com o Espírito Santo, começa a pensar nisso, começa a analisar essa promessa de Deus para a tua vida, e começa a buscar, começa a pedir: Senhor, eu quero, é a tua palavra, é a tua promessa, eu preciso. Aí quando tiver culto, quando tiver reunião de oração, olha aqui, ó, os diáconos e todo mundo, quando for quarta-feira culto de oração, por que vocês faltam? O que a Bíblia está dizendo aqui, ó? Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica, todos juntos, a igreja era reunida, orando pelo mesmo objetivo. É preciso voltar ao primeiro amor. Onde que está isso? Hein, irmãos? Onde que está essa palavra que é preciso voltar ao primeiro amor? Onde que está? Olha aqui, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é o retrato da igreja de hoje. Vamos ler ela? Vamos ler. A igreja de Éfeso, olha aqui, ó, no capítulo 2 de Apocalipse. Põe para mim lá, Maria, faz favor. Olha aqui, ó, é o retrato da igreja de hoje. Está faltando amor, tem tudo, mas falta amor. Olha ali, ó. Tenho, porém, contra ti. Não, começa do 1. Isso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Diz: quem que é o anjo da igreja? Quem que é o anjo da igreja? Para quem que a carta foi interessada? Para o anjo da igreja. Quem que era o anjo da igreja? Quem que era o anjo da igreja? O pastor, gente. Olha aqui, ó. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem nas suas destras as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus,
e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. A igreja parecia fiel. Quando você começa a ler os primeiros versículos, aquela igreja parecia fiel, aqueles crentes pareciam fiel, mas só que o amor tinha acabado, não tinha mais amor no coração deles, perderam o amor, era o auto, agora vivia fazendo as coisas para Deus, sabe aonde? Sabe de como? Como que você fala? No automático, já fazendo, porque já, sabe, havia acostumado a fazer aquilo, já tinha hábito de fazer aquilo, mas o amor, de praticar as primeiras obras, de ganhar os perdidos, de falar, de testemunhar do amor de Cristo, isso não faziam mais. É por isso que eu disse que a igreja de Éfeso, a igreja de hoje é o retrato da igreja de Éfeso, não estão fazendo aquilo que deve ser feito, não estamos vivendo aquilo que deve ser vivido por nós como igreja, como povo de Deus. É tempo de arrepender. Por que está dizendo? O que o Senhor Jesus disse? É tempo de arrepender, porque senão eu virei contra ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal. É tempo de arrepender, é tempo de nós olhar para nossas obras, para a nossa vida, que a obra de Deus não se faz dentro da igreja, se faz lá fora, não é dentro da igreja. A igreja nós vemos para aprender, nós vemos aqui para adorar, unidos, juntos, mas depois nós temos que sair daqui, ruas, avenidas, bielas, casas, e falar desse amor, porque senão seremos como a igreja primitiva, a igreja de Éfeso, que parecia que era a igreja perfeita, mas tinha deixado de lado o primeiro amor. Para me encerrar, eu quero perguntar para você: você é o mesmo crente hoje de quando converteu? O que está dizendo ali? Volta para mim aqui, faz favor, volta para trás um pouquinho, acho que no 3, deixa eu ver aqui. Aqui, e sofreste, e puseste a provas que estão, não, vai no versículo 4, por favor, olha ali. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, deixaste o teu primeiro amor. Lembra do tempo da conversão? Você queria estar na igreja, podia estar chovendo, podia estar ventando, podia estar acontecendo o que quisesse, né? Eu vou para a igreja hoje, eu não vou deixar de ir na igreja, no culto de jeito nenhum, porque tem campanha, tem uma palavra lá, hoje Deus vai falar comigo. Você orava, Deus abençoa o culto, usa o pregador, usa Senhor, para que a tua palavra fale comigo. Será que hoje estão fazendo isso? Será que nós não perdemos esse amor durante a nossa caminhada com Cristo? Será que não deixamos de lado isso, irmãos? Então, vou encerrar dizendo para você: olha, Deus tem uma promessa para a tua vida, ser batizado com o Espírito Santo para ser testemunha dele, em nome de Jesus. E é interessante que Deus não nos mandou para outro país, para outra nação. Deus está falando para você ser testemunha dele. Aqui, Jerusalém, tua cidade, Judeia, o círculo vizinho, Samaria, outra cidade, até os confins da terra. Nós não fomos enviados para lá. Olha aqui, Silvianópolis é a nossa Jerusalém, porque é a nossa cidade. É aqui que Deus quer te usar. Amém? Pense nisso. É tempo de mudar, é tempo de consertar, é tempo de voltar ao primeiro amor, enquanto é tempo, porque a Bíblia diz uma coisa: buscai o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho essa oportunidade, eu devo buscar a Deus, direção de Deus para a minha vida, tá bom? Mas agora vou só encerrar com uma coisa: aquilo que você cantar e aquilo que você orar, põe em prática, para que a gente não seja mentiroso.
Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.